Fala, meus amigos, paz de Cristo, mais uma vez, sejam bem-vindos ao podcast da Adoração Total. Alegria e honra ter aqui o pastor Jonathan. Tamo Pastor, junto, Alex. brigadão, sua Alegria, presença cara. nesse Uma podcast. honra estar com vocês. Sinta-se em casa, Já estou. você está em casa. E a gente quer sugar bastante das experiências dele aqui, receber essa liberação. A gente crê na unção que Deus tem sobre a sua vida. Amém. E você aí do outro lado da tela vai receber e vai ser alcançado por essa graça também. Recebe aí. Amém. O pastor já vai começar partilhando com a gente aqui o testemunho de conversão. Acho que é interessante a gente conhecer já e ser edificado por esse testemunho. É engraçado que quando fala sobre testemunho de conversão, a gente pensa em alguém que estava no mundo, né? Estava no mundo e se converteu a Jesus. No meu caso, eu nasci na igreja, né? Legal. Então eu sou bisneto de crente, neto de crente, então eu já venho de uma linhagem evangélica cristã. Então, mas eu tive que ter minha conversão. Como eu Nossa, sempre digo, né? sim. Independente se você começou na igreja ou não, nasceu ou não na igreja, todos nós vamos ter que ter Sim. esse lugar de conversão, que é o encontro com Jesus, né? E eu creio que o meu encontro com Jesus foi com meus 7 anos de idade, quando eu estava num período de oração na igreja, que tinha todos os dias. Antigamente tinha muito esse costume Que legal. de todos os dias na igreja orar. E nesses dias de oração, eu lembro que um dia eu estava ali orando e eu via os irmãos envolvidos, né, com a oração, e eu fui acusado no meu coração, né? Falei, poxa, eu venho aqui sempre, mas só que eu não recebo o que eu vejo os irmãos recebendo, né? Aí eu comecei, eu creio que foi o Espírito Santo mesmo, colocando um tipo de Legal. oração no meu coração, dizendo: pede fé, pede fé. E aí eu comecei a falar: Senhor, me dá fé, me dá fé, me dá fé, me dá fé, me dá fé. E nessa oração eu fui tomado pelo Espírito, então eu tive esse Sim. encontro junto com o batismo no Espírito Maravilha. Santo, com meus 7 anos de idade. Isso Uau. marcou a minha vida, a minha história, porque como eu costumo dizer, né, Thales, a gente que nasceu na igreja, a gente cresce e a gente nasce numa perspectiva daquele que nos Verdade. faz estar na igreja, né, os pais, os avós, no meu caso. Programação, né? Isso. Então, até esse tempo, Deus para mim era o Deus da minha avó, porque era o Deus da minha avó, era meu Deus Uhum. subsequente. Eu costumo até dizer na igreja, né, que eu tinha uma mentalidade de infância, e o dia que Jesus viesse para buscar a igreja, minha avó ia subir, porque eu tenho certeza que minha avó vai estar com o Senhor. E eu sempre me imaginava, quando a avó estiver subindo, eu vou agarrar no pé dela e eu vou subir junto com ela. É isso Mas, aí. de fato, você precisa encontrar Uau. o Deus seu, né? E é o que a palavra de Deus mostra, né? Que é o nosso Deus, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus quer ser Deus de Abraão, mas ele quer também se revelar a Isaac, ele também quer se revelar a Jacó. E a minha conversão foi assim, pedindo por fé. Novo, foi novo, né? Foi, Até, né? 7 anos de idade, eu tive esse encontro com o Senhor, Em um e ambiente aí, de oração. no ambiente de Uau. oração. Eu pedindo para Deus, porque eu via os irmãos e eu não conseguia sentir aquilo que eu estava Legal. sentindo, o Espírito Santo colocou no meu coração: "Pede fé, Muito bom. pede fé". Aí eu comecei a clamar, falei: "Espírito Santo, me dá fé, me dá fé, me dá fé, me dá fé". Quando eu vi, eu Muito já bom. não estava mais no controle. Entra aquela importância de estar nesses ambientes É, e de líderes proporcionar esses ambientes, né, isso, com 2 ou 3, mas o que importa é que pessoas serão isso. tocadas, no seu caso, Como a gente estava conversando, né, marcadas. Thales, agora no talk um pouco antes, sobre essas disciplinas É, espirituais, né, como elas são importantes. Muitas importante. vezes a gente hoje vive uma vida cristã que a gente quer que por osmose o Espírito Santo venha. Sim, Então um dia, um culto, uma reunião, é, um congresso, vai acontecer alguma coisa, mas eu penso que Deus faz sim, isso. Ele é poderoso, ele é soberano. Mas eu acho que na grande maioria das vezes, Deus quer que a gente venha entrar nessas é, disciplinas espirituais para que a gente possa receber é, esse batismo, esse renovo da parte do é. Espírito Santo. Até o texto que a gente orou muito e está caminhando, é o Mateus 7,7, né, pedir, buscar e bater na porta, e É, todos têm a mesma coisa, é insistência, não é uma insistência. vez, eu Exatamente, continuamente eu faço exatamente. prática da busca, muito É. bom. Até a oração dominical, né, eu costumo sempre dizer na igreja também, quando Jesus ensina nós a pedirmos, dá-nos o pão nosso de É, cada dia. Não é porque Jesus não tem poder de nos dar do mês inteiro ou do ano inteiro. Quando Jesus nos ensina a é, pedir o pão de cada dia, no final das contas o que ele estava falando é: pra "Eu buscar quero todo você dia. amanhã de novo".
É isso. Eu quero você todos Muito os bom. dias na minha presença. Eu tenho poder para te dar o pão do mês, o pão do É, ano, o pão da tua vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas quando Jesus fala, muito o bom. pão nosso de cada dia, ele está dizendo, eu quero você amanhã de novo. É, Eu muito quero bom. que você insista. Todos os É dias se muito bom. alimentando, todos os dias crescendo, todos os dias se achegando à Yes. minha presença. Glória a Deus. E eu É honro isso. muito as disciplinas espirituais. Eu creio demais nas disciplinas espirituais. Porque a vida nossa aqui nessa terra Yes. é essas disciplinas. E uma das coisas, Thales, assim, que me incomoda muito hoje na nossa geração, é que tudo na nossa vida é disciplina. Você tem que Verdade, estudar, você tem que ter disciplina, independente se você está querendo ou não. Se você trabalhar, você tem que ter disciplina, verdade. porque independente se choveu ou não, se você está com uma dor de cabeça ou não, você está todo dia no trabalho. É, Faculdade, 4 anos, onde você tem que ter disciplina todos os dias, ralar, é, buscar para você passar, enfim, naquilo que você propõe a fazer na faculdade. Como a gente falou também no tal, yes. a questão da academia. Então, se você quer ter um corpo sarado, um corpo desenvolvido, você tem que ter disciplina com a questão da alimentação, do exercício, enfim. Mas parece, Thales, que quando a gente chega no reino de Deus, É, a gente não crê nas disciplinas. é. Parece que a disciplina é coisa do mundo. E quando chega com Deus, Deus é de qualquer jeito. E é interessante a seletividade nas disciplinas espirituais, né? Exato. Isso eu quero. Não, acho que o jejum não é tão legal. É. É o cafezinho que eu não consigo deixar de manhã, eu não consigo ficar sem comer. Ah, não consigo dobrar o joelho. Não consigo dobrar o joelho para orar. Aham. Então essa seletividade. Não, dos louvores eu gosto. De ouvir a palavra eu gosto. Mas de E ler, ah, não. você não Então, abraça o todo. exatamente. Então isso é muito bom. Desenvolver as disciplinas espirituais, É. isso é fundamental. O pastor é um pastor jovem, tá falando muito, liberando algo para nós sobre discipulado. Para você que não está sendo discipulado por alguém, por favor, busque alguém. Então, queria que o pastor passasse para a gente os desafios que você tem encontrado lá em Santo Antônio. O pastor é pastor da Igreja Reviver, ali de Santo Antônio. E a igreja é uma igreja muito jovem, né? Uhum. Na maioria, assim, domingo a Sim, gente vê que tem muitas famílias, mas a igreja é jovem. sim. Os jovens estão ativos, glória a Deus. Quais são os desafios que você tem encontrado ali e quais que são os feitos que o Senhor está fazendo ali também? Acho que é legal compartilhar esse testemunho que está Sim, acontecendo ali em Santo Antônio. sim. Na realidade, eu acho que o grande segredo da vida cristã como um todo, e aquilo que a gente está vivendo, é voltar aos fundamentos É, da fé cristã, né? Então, uma das coisas que a gente é muito pautado na nossa igreja é a adoração e a palavra. Adoração e palavra. Então, eu creio em tudo aquilo que a gente tem que fazer como igreja. A igreja foi chamada para receber o Espírito Santo e passar isso para as outras sim. pessoas, mas só que sabe uma das coisas que eu vejo, tá? Que a gente está perdendo o princípio dos que é ser igreja. Yes. Igreja, ela tem que sair, ela vai ter que pregar o evangelho, ela vai ter que comunicar o reino de Deus às pessoas, Sim. mas só que a igreja, ela precisa antes ter um canal de adoração. É. E a gente fala sobre adoração como algo, como se fosse somente os 3 Louvor, louvores do né? domingo à noite. Ou só pro louvor, né? É, mas só que uma das coisas que eu vejo, assim, quando a palavra de Deus fala de adoração, a primeira menção de adoração é Gênesis quando 22. Deus chama Abraão para Yes. sacrificar o filho. É. E aí Abraão fala para os servos, né, falando: eu vou subir com Vamos Isaac, adorar. nós vamos subir, vamos adorar e nós vamos voltar. É. Mas o que era adoração? Abraão subiu um monte com um violão para cantar uns louvor com o filho? Entrega. O que era essa adoração? Era matar o filho. É, exato. Então a adoração começa com o quê? Com sacrifício. É. Então uma das coisas que a gente está perdendo como igreja, a gente quer fazer muita coisa, mas a gente não quer sacrificar nada. A gente quer ter acesso ao céu, mas a gente não quer sacrificar nada para esse acesso no Sim. céu. Então eu creio que Deus está levantando uma geração hoje, Amém. Thales. Creio. Deus está despertando nossa geração creio. hoje a ter de novo esse fundamento Yes. da adoração que é sacrificial, que se sacrifica. Como diz Paulo, né? Trazendo de novo a menção, dizendo que o sacrifício, né? O nosso culto racional é um sacrifício. Então, por exemplo, ir num culto domingo à noite, você não vai para receber. Você não vai para ser abastecido. Sim. Você vai para sacrificar. Exatamente. Então, muitos Que é irmãos. todo domingo, né? Isso, todo domingo você É está muito ali interessante. para sacrificar. Mas só que muitas vezes, qual que é o pensamento das pessoas? Ah, eu vou na igreja hoje porque eu preciso ser cheio. É. Eu vou na igreja hoje porque eu preciso me abastecer. Não, a igreja é o antagônico disso.
A igreja é o lugar que você se esvazia. Exato. A igreja é o lugar que você se sacrifica. Como a pastora lá de Venceslau, não esqueci o nome dela, Débora, a pastora Débora Débora. ministrou para nós sobre esse lugar de serviço. É, Então eu vou na igreja para sacrificar, eu vou na igreja para servir muito e bom. não para me abastecer. Então, uma das marcas da nossa igreja que a gente tem permeado aí, a gente tem sentido essa direção de Isso. Deus, é uma igreja que se volta à adoração, Amém. O que que se Deus tem volta para o feito lá? sacrifício. Tá acontecendo lá, pastor? Cara, a gente está numa fase assim de fato assim de um descompromisso, sabe? Descompromisso com a vida dessa terra. Sim. Uma das coisas assim, uma marca assim que eu tenho visto, principalmente nesse ano, no final do ano passado, Muito bom. é que os irmãos estão ficando cada vez mais descompromissados com Que as coisas legal. dessa terra. Muito bom. Então, tipo assim, é uma frase que a gente tem dito lá, né? Possuindo tudo de mãos leves. Então, eu tô vendo muito esse desprendimento, assim. E a gente Muito tem bom. batido nessa Isso é tecla, né? igreja. Sobre Muito bom. pensar na eternidade. Yes. A gente está numa série de mensagens na nossa igreja falando sobre ressurreição. Então, é uma pregação que talvez a gente não prega hoje em dia, né? Sobre a ressurreição. A gente fala do sacrifício. Mas só que o sacrifício, depois do terceiro dia, ele ressuscitou. É. E a ressurreição, ela fala sobre isso. E a ressurreição leva a gente a esse lugar do se descomprometer com as coisas dessa terra. Porque você sabe que tem uma outra vida nos esperando, né? Buscar literalmente o que é eterno, né? Isso. E viver Então, Mateus 6,33. então, uma das coisas que eu tenho visto assim na nossa igreja é esse descompromisso. Lindo, Os muito irmãos se bom. descompromissando das coisas dessa terra e pensando na eternidade e possuindo tudo de mãos leves. Muito bom. Deus tem feito coisas assim que Glória a Deus. a Glória a gente Deus. só pode agradecer e louvar a Deus. A gente fechar esse momento, quero deixar esse espaço para o pastor lembrar de um testemunho de algo que marcou muito o pastor para trazer edificação. A gente crê que os testemunhos eles Aham. aumentam a medida da nossa fé e isso nos dá energia, uma porção para que a gente caminhe a novas distâncias e jornadas. Uhum. Testemunho da igreja, da vida pessoal, o que Thales, você lembra? é tanta coisa, cara, que eu poderia contar, mas eu quero contar o último. Há uma semana atrás, 2 semanas, não, já faz mais tempo. A bênção foi umas semanas atrás, Bom né? de 2 semanas atrás. Mas, e esse é um testemunho do meu filho, onde o Espírito Santo me ensinou. Meu filho, ele tem 9 anos de idade, Benjamin. muito bom. Um beijo, filho, Bela, Téia, amo vocês. O Benjamin, a gente Tá bom. tinha. Deu ruim? O que aconteceu? Tá? Continua, pastor. O meu filho, Benjamin, a gente, no começo do nosso ministério, a gente doou o nosso carro, né? Para a obra, para a igreja. Era aquele E a gente ficou. HB20? Qual que era? Não, era um Megane. A gente vendeu e investiu na igreja, abençoou a igreja. E a Uhum. gente ficou todos esses anos sem Sem carro. carro. Então a gente tava a pé, tudo. Daí, o meu filho ele treina futebol, né? Daí, toda terça e quarta, a gente tem os tours de adoração terça e as células na quinta. Daí, o Benjamin, os treinos dele é na terça e na quinta. Nos dias do. Nos Entendi. dias. Daí, na quinta-feira, tava ficando impossibilitado de participar dos treinos. Por causa do horário, as células, tudo, a gente não tinha carro para buscar ele. Então, chegou um dia que ele estava nervoso em casa, né? Falando para a Tadinho. mãe, por que a gente não tem carro? Aconteceu. Daí a minha esposa contou toda a história, que a gente vendeu o carro, doou, deu para Deus. Daí a minha esposa falou para ele, filho, mas vamos orar. Vai que Deus prepara alguma Que coisa. legal. E a gente não tinha condições nenhuma, tá? Não tem Uhum. condições nenhuma de comprar um carro, né? Daí o Benjamin sentou junto com a minha filha, né, a irmã dele, ela, de 5 anos, e com a Té, e oraram. E ele orou, Senhor, dá um carro, Senhor, porque eu preciso, eu quero ir para o treino, o pai não consegue levar no treino. Ele até falou assim, pode ser um Fusca, Deus. Não precisa ser um carrão, pode ser um Fusquinha, mas dá um carro pra gente Menino poder humilde, essas viu? coisas. E daí, passou uma semana, a gente foi abençoado Um Fusca. com dinheiro. Não. A gente Caraca. foi abençoado com dinheiro, com um casal, uma família da nossa igreja disse, isso daqui, pastor, especificamente para o carro. Nossa, E antes, o Espírito Santo, eu ia ajudar ele em oração, que né? legal. Daí o Espírito Santo falou assim, não, você não vai orar sobre isso, porque esse é o testemunho do teu filho. Nossa. Isso daqui vai ser gerado nele. Ele vai contar essa história pro resto da vida dele. A primeira experiência que ele teve comigo foi uma oração que ele fez e eu respondi. Uau.
Então Deus não permitiu, Que não legal. deixou eu orar sobre isso. E aí, daí Deus veio com esse casal que nos abençoou, essa família que nos abençoou. E aí passou umas semanas, Thales, eu estava negociando um carro com esse valor. Estava negociando um carro com outra família da igreja que estava vendendo um carro, negociando tudo, tudo, tudo. Na hora que eu fui fechar a compra do carro, né? Essa família chegou no gabinete lá da igreja pastoral, minha esposa junto, tudo, e eles vieram e falaram assim, pastor, vamos conversar do carro, tudo despretensioso, né? Ele chegou lá na frente, lá olhando o carro, tudo, no estacionamento da igreja. Daí ele chegou assim, deu a chave do carro e falou assim, daqui é pro senhor, pastor. Nossa, Daqui é pro senhor. glória a Eu Deus. falei, meu Deus, não, mas nós está negociando, vamos comprar, vai dar tudo certo. Eu falei assim, não, pastor, Deus colocou no meu coração que é para dar pro senhor. Então, é duas coisas, né? Muito Como bom. Deus ouve as orações de qualquer pessoa que seja. Uma das coisas que eu quero deixar para você que está me ouvindo para de achar que a oração do pastor é poderosa, É, a oração do líder é poderosa. A oração tua, a oração do justo pode muito seus é. efeitos. Então, a oração do meu filho de 9 anos de idade mudou toda a situação financeira que a gente não tinha condições de comprar o carro. Oração de uma criança de 9 anos proporcionou a nós não apenas um carro, mas a compra até, se eu quisesse, 2 carros. Então, se eu poderia e quero deixar essa mensagem de um testemunho, é isso. Não espere por terceiros para orar por você. Amém. Creia na tua oração, creia na oração da tua casa, da tua família, e Deus vai mover aquilo que Ele quiser quando é a vontade dEle, Glória a Deus. porque Ele Lindo, é soberano. lindo demais. Maravilhoso. Vamos orar para acabar? Obrigado, Bom, pastor, obrigado, pela tua cara. Uma honra presença. estar com vocês, viu? Pai, nós te louvamos. Obrigado, Pai, pela vida do Obrigado, pastor Senhor. Jonathan. Obrigado pela vida da sua igreja. Obrigado, Obrigado pela Jesus. vida dos seus jovens. Obrigado por Obrigado, esse Senhor. dia, Pai, que o Senhor nos preparou. Obrigado por sermos edificados pelas liberações dele. Eu Te oro para que tudo louvamos, que foi Deus. liberado venha dar bons frutos em nós, Pai, Em nome de tanto Jesus. internos quanto externos. Que o Amém. Senhor Pai. esteja abençoando o teu filho Em abundantemente, com nome de bênçãos Jesus. sem medidas, e que o teu favor, Pai, esteja sendo ampliado sobre a vida dele. Que nós Amém, Pai. venhamos partilhar e ouvir de mais e mais dos teus feitos Amém, em Jesus. salvação de vidas, em transformação de vidas, o derramar da tua presença, Pai, e da expansão das bênçãos Em nome de materiais, Jesus. em Pai. nome de Jesus. Amém? Deus Amém. abençoe.